Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Silvanei, professor da disciplina de História, e estamos começando nesse momento mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos aprender um pouquinho sobre revoluções na Inglaterra. Revoluções no plural porque são algumas revoluções que ocorrem, né? Primeiro a Revolução Puritana, depois a Revolução Gloriosa e mais para frente vamos estudar a Revolução Industrial. Primeiramente, vamos nos ater ao conceito de revolução. O que seria revolução? Você pode até fazer uma pesquisa e formular melhor ou conceituar melhor essa palavra revolução, que geralmente é muito usada, muito falada, mas poucas pessoas têm um conceito de revolução. Em linhas gerais, o que podemos falar de revolução? São aquelas mudanças estruturais profundas numa sociedade, seja na esfera política, na esfera econômica, ou na esfera social, ou até mesmo religiosa. Mudanças profundas na estrutura de uma determinada sociedade. Existem algumas revoltas, né, mas que não chegam a ser classificadas como revoluções. Então, quando a gente fala de revolução, nós estamos falando de mudanças profundas, mudanças estruturais no aspecto político, econômico, social ou até mesmo religioso. Vamos falar então sobre esse contexto da Inglaterra e para entender um pouquinho sobre a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que é um marco na história não só inglesa, mas na história mundial, em que nós temos o episódio de um rei que foi decapitado e depois uma monarquia que é instituída, chamada de monarquia constitucional, uma monarquia que se submete às leis do parlamento. Lembrando que até então os reis possuíam poderes absolutos, eles não se submetiam a nada, eles não se submetiam a parlamento, eles criavam as leis e eles tinham autoridade, eles tinham poderes absolutos. Essa revolução na Inglaterra, ela vai limitar os poderes do rei. Pela primeira vez nós temos os reis tendo seus poderes limitados por um parlamento e por uma lei, ou por um conjunto de leis. Muito bem. Vamos entender como que era o contexto e a estrutura social da Inglaterra lá no século XVI e século XVII, onde vão ocorrer essas revoluções. Então a Inglaterra entre o século XVI e XVII, ela se torna a maior potência econômica e naval do mundo, a maior potência militar do mundo. Ela se torna a rainha dos mares nesse período e ela vai dominar o mundo durante alguns séculos, domínio territorial, militar, né, vai influenciar inclusive aqui no Brasil. Adotando uma política mercantilista, lembrando que mercantilismo é aquela primeira fase do capitalismo, a gente chama de capitalismo comercial, onde as grandes potências elas entraram nesse processo das chamadas grandes navegações, buscando colônias com o objetivo de enriquecer, o objetivo de buscar riquezas, principalmente metais preciosos, né, e enriquecer as suas monarquias, né, monarquias absolutistas. Então, nós temos a primeira fase ali do mercantilismo, então ela se desenvolveu através dessa prática mercantilista e também se associando a piratas, a corsários, né, que tinham sua atuação principalmente ali na região do Caribe, atacando navios espanhóis e roubando, né, ouro, metais preciosos que eram levados para a Inglaterra. Houve um grande enriquecimento, então no século XVI, XVII, da burguesia. Então a burguesia é essa classe social que vive do comércio, que vive do lucro. Também temos ali a pequena nobreza rural e proprietários rurais que também vão enriquecendo. Aquela agricultura na Inglaterra e no mundo, que era geralmente a agricultura, ela foi mais de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? É quando uma pessoa ela planta uma determinada cultura para sobreviver. Ela tem o objetivo de prover as necessidades daquele grupo que está ali plantando, né, praticando aquela cultura. Então a cultura de subsistência ou a agricultura de subsistência, ela dá lugar à agricultura comercial, que é aquela agricultura que tem o objetivo de produzir com a finalidade de exportar, de vender, de comercializar. Também temos uma política na Inglaterra que é muito famosa, que é a política do cercamento. Na Inglaterra existia, ou na Europa também, as chamadas terras comuns ou terras comunais, onde todos podiam plantar, né? Principalmente os camponeses podiam se utilizar das terras comunais para poder plantar e sobreviver. Essa política de cercamento ela expulsou os camponeses
dessas terras comunais, como o próprio nome diz, cercou essas terras, e essas terras passaram a produzir, né, segundo os interesses dos nobres, ou dessa nobreza, né, que está se desenvolvendo, principalmente na questão comercial. Essas áreas viram áreas de pastagem, de ovelhas, de cabras, lembrando que o pelo da ovelha e de cabras eram usados para fabricação de tecido. A indústria na Inglaterra começa, né, na área têxtil, então essas áreas cercadas começaram a atender os interesses, né, de comerciantes, interesses da burguesia, dessa classe social que vivia de lucros. Esses camponeses que são expulsos de suas terras são obrigados a sair do campo e vir para a cidade trabalhar, infelizmente trocando a sua força de trabalho por baixos salários. Nós temos aqui uma pirâmide só para elucidar mais ou menos como que estava organizada essa sociedade, como que a Inglaterra estava estruturada na questão classial, né, as classes sociais, como que estavam organizadas. Nós temos ali a monarquia, né, o monarca, geralmente a monarquia absolutista, a monarquia que tinha algumas características, como ela era vitalícia, hereditária, né, passava de pai para filho, enquanto o rei vivesse ele tinha os poderes de um monarca. Então temos a monarquia, temos a alta nobreza, que eram os grandes proprietários de terras da época, condes, viscondes, marqueses e assim por diante. E abaixo nós temos gente, um grupo social, a burguesia e homem. Tá? Então o gente, ele é a pequena nobreza rural, aquelas pessoas que se atinham, né, a plantações ou ao pastoreio, né, e que vendiam essa lã, né, para atender a indústria têxtil que estava começando na Inglaterra. Os homem eram os pequenos proprietários rurais. Então nós temos essas classes ali, gente, burguesia e homens, né, que já começavam a trabalhar no sentido de já criar as bases para a chamada Revolução Industrial. Camponeses, né, e trabalhadores urbanos ficavam na base, né, geralmente a grande maioria da população. A estrutura política da Inglaterra estava dividida então em monarquia de um lado, parlamento do outro. Parlamento nós temos ali duas câmaras, né, a Câmara dos Lordes, que é a chamada Câmara representante da alta nobreza, e temos também a Câmara dos Comuns, representante ali da burguesia e da gente. Então, o parlamento vamos colocar como se fosse o nosso Congresso Nacional, onde existiam os parlamentares que discutiam os assuntos políticos e o futuro político de seu país. Então, o parlamento seria como se fosse o Congresso hoje. Após a morte da Elizabeth I, então nós temos o início da chamada dinastia Stuart. Temos ali o rei Jaime, rei da Escócia, que assume o trono da Inglaterra, tornando-se Jaime I. Então nós temos ali o início então da dinastia Stuart e conflitos religiosos, lembrando que esse período também é um período de reformas na Europa, de conflitos entre católicos e protestantes. Então nós vamos ter esses conflitos também na Inglaterra. Algo muito importante que nós temos que salientar: Jaime I ele era anglicano. O anglicanismo era a igreja oficial da Inglaterra. Era um catolicismo mais separado de Roma. Então ele começa a criar novos impostos, o parlamento se opõe a Jaime I, que acaba fechando o parlamento, né, porque o rei tinha essa prerrogativa de fechar o parlamento. Uma outra questão importante é que tanto Jaime I como Carlos I, eles, da dinastia Stuart, eles vão tentar impor também o anglicanismo, que era a religião oficial. Mas haviam os chamados puritanos, né, de outros protestantes, né, que queriam uma reforma dentro da igreja anglicana, né, que tinham, vamos dizer, eram um pouco mais radicais nessas questões, que defendiam, por exemplo, a leitura da Bíblia, que entendiam que a Bíblia era a palavra de Deus e que a igreja precisava ser reformada, passar por uma purificação, por isso o nome puritanos. Muito bem, Carlos I, logo após Jaime I, nós temos o Carlos I, esse que vai ser inclusive julgado, depois decapitado. Carlos I é o sucessor de Jaime I, continua a mesma política absolutista, de monopólio, chamado chip money, que era um imposto que era cobrado da cidade litorânea, que ele acabou estendendo para todo o território inglês na época. Ninguém gosta de aumento de impostos. A oposição do parlamento, também sofreu muita oposição de parlamentares puritanos no parlamento.
E aí, em 1642 até 1648, está faltando ali o 8, 49, nós temos a Guerra Civil, uma guerra civil dentro da Inglaterra. De um lado, o parlamento, principalmente a Câmara dos Comuns, formado por puritanos, né, que se opunha aos monarcas, principalmente essas questões religiosas que eu já citei aqui, e se opunham também ao aumento de impostos, à tirania do rei, né, de impor muitas vezes a força, aquilo que ele queria. Então nós temos dois grupos rivais importantes dentro da Inglaterra nessa guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra interna dentro do próprio país. De um lado nós temos o rei, né, apoiado ali pela alta nobreza, pela grande burguesia. A religião era anglicanos ou católicos. Do outro lado nós temos o parlamento, né, formado pela burguesia comercial e manufatureira, pela gente e homem, e os puritanos, que também são chamados de presbiterianos. Talvez você conheça alguma igreja presbiteriana também aqui no Brasil, bastante conhecida, uma igreja bastante importante, né? Vem ali dos chamados puritanos. Então nós temos dois grupos sociais que vão entrar em confronto. Nós vamos ter um exército do rei, um exército do parlamento que vão entrar em confronto. Nós vamos ter uma guerra civil sangrenta, morrem milhares de ingleses, né? Existem massacres terríveis na Inglaterra nesse período durante a Guerra Civil. Muito bem. Na Guerra Civil, no final, nós temos aí um personagem que vai surgir chamado Cromwell. Né? Cromwell vai ser o que vai liderar esse exército. Ele lidera o exército do parlamento e o parlamento vence, inclusive, essa guerra. Inclusive, o próprio rei Carlos I, ele é julgado pelo parlamento, né? Julgado por tirania, né? Por massacrar a própria população. É o primeiro caso, é o primeiro exemplo de um rei sendo decapitado, um rei sendo julgado, sendo morto pelo próprio povo. Isso é considerado algo totalmente revolucionário, lembrando que o rei naquele tempo era considerado um representante de Deus na terra. Então, para vocês terem uma ideia, matar o rei seria como se estivesse matando o próprio Deus. Então, Carlos I vai ser julgado, vai ser morto, executado, decapitado. E aí nós vamos ter o início da primeira e única república na história da Inglaterra. Nós temos aí o Cromwell, que é o grande líder desse exército, né, que vai ser o grande líder, o grande político, né, o grande líder desse movimento, desse período que nós chamamos de república, né, que ele vai implantar uma república na Inglaterra. Ele vai criar o chamado New Model Army, né, que é um novo modo de organizar o exército. Por exemplo, lá na monarquia, para fazer parte do exército, somente nobres, pessoas nobres podiam fazer parte do exército, principalmente funções mais importantes, oficialato, por exemplo. Enquanto que Cromwell vai criar um exército, e nesse exército é meritocracia, os mais bravos, os mais valentes, né? Lembrando que Cromwell era um presbiteriano, era um puritano. Ele vai implantar então essa questão aí da meritocracia, né? Você precisa ter mérito para ascender dentro do exército, para chegar a posições mais importantes no exército. Então vai ter a condenação e a execução de Carlos I. A República de Cromwell vai fortalecer a burguesia, né? Se fortalece ali a burguesia e da gente. Ele vai também decretar o chamado Ato de Navegação. Esse ato de navegação, toda a mercadoria que entra e sai da Inglaterra deveria ser feita em navios britânicos. Nós vamos ter uma grande acumulação de capitais, enriquecimento da burguesia, vitória contra a Holanda, que não vai aceitar esse chamado ato de navegação, porque eles que faziam esse transporte. A Inglaterra se torna a rainha dos mares, vencendo a Holanda, se torna a grande potência no século XVII, né? Se torna a grande potência do mundo, a rainha dos mares. Como vai ficar um tempo no cargo, torna o seu cargo hereditário, depois assume seu filho, né, Ricardo Cromwell, né? Então, após seu falecimento em 1658. Esse Ricardo vai sofrer muitas oposições de grupos populares como niveladores e cavadores. A gente vai ver melhor isso em sala de aula, não se preocupem agora, que vão se opor a Ricardo, que não teve a mesma performance do seu pai. O que vai ocorrer é que ele vai ser deposto, né? Com medo de movimentos populares, o parlamento destitui o Ricardo Cromwell e restaura a monarquia. Então, acaba a república, restaura a monarquia, inclusive até hoje na Inglaterra ainda é uma monarquia, porém a monarquia constitucional.
Entra então Carlos II, filho do Carlos I, que havia sido decapitado, da mesma dinastia Stuart, assume o poder. Assume o poder também, novamente aquele retrocesso. Carlos II tenta promover a volta do absolutismo monárquico, que é não respeitar o parlamento, não se submeter ao parlamento, aquela mesma política de perseguição aos puritanos. Depois nós temos Jaime II, que entra também, assume depois de Carlos II. Nós temos a mesma política, né, absolutista, só que Jaime II vai fazer algo que vai buscar o apoio, inclusive, de Luís XIV, que era o grande rei da época, o rei francês, para tentar vencer o parlamento e reinar como rei absoluto. Eles entendiam, o rei na época, principalmente nesse período, ele entendia que ele era o representante de Deus, né? Ele não tinha que submeter absolutamente nada. Após isso, novamente o parlamento vai convocar o exército, inclusive o Jaime II foge da Inglaterra, né? Não ocorre uma guerra civil como ocorreu de 42 a 49, né? Porque o rei foge, e nós temos novamente ali o parlamento assumindo as rédeas. Só que dessa vez ele vai chamar Guilherme de Orange, né, para assumir o governo, né, que era um holandês, né, para assumir o governo da Inglaterra, para assumir como monarca, porém, né, dentro de uma estrutura que nós chamamos de monarquia constitucional. Ele teve que jurar, obedecer, respeitar a Constituição, respeitar as leis. Então nós temos ali Guilherme de Orange, que jura obediência à Declaração de Direito, a Bill of Rights, né? O rei reina, mas quem governa de fato é o parlamento. Hoje a Inglaterra é isso aí. Temos a rainha lá, Elizabeth, temos a monarquia, mas quem governa é o parlamento. O parlamento passa a ter grande poder nas decisões. É considerada Revolução Gloriosa porque não houve violência, né? Passa a favorecer o desenvolvimento do capitalismo, contribuindo para o aumento da liderança da burguesia e para a Revolução Industrial. Então, essa mudança na estrutura política da Inglaterra, que nós temos na Revolução Puritana e Gloriosa, vai permitir o enriquecimento da burguesia e vai permitir as bases aí para que nós vamos estudar o próximo assunto, que é a Revolução Industrial. Muito bem, nossa aula termina aqui. Não te preocupe se você não entendeu algumas coisas aqui, ficaram muito complexas, difícil de entender. Em sala de aula, né, nós vamos tirar todas as dúvidas. Eu gostaria muito, anote dúvida, coloque dúvida no papel, porque nós vamos estar discutindo e fazendo atividades e aprofundando um pouquinho mais sobre esse assunto em sala de aula. Até a próxima.